E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de revisão de estrutura de dados. No último vídeo a gente terminou a revisão da revisão, né? Esses vídeos iniciais que eu tava retomando alguns conceitos do semestre passado. A partir de agora a ideia é apresentar bem mais conceitos novos, assim, né? E falar bem mais da matéria de estrutura de dados, né? Esses últimos vídeos foi muito sobre algoritmos, lógica de programação, sobre sintaxe do C++. Agora a gente vai pegar mesmo o conteúdo de estrutura de dados, tá? E para esse primeiro vídeo, a gente vai ver uma estrutura de dados que a gente viu um pouco nos últimos semestres, né? A gente viu na matéria de lógica de programação e algoritmos e também linguagem de programação, essa estrutura de dados seria o array. É uma das estruturas de dados mais básicas do mundo da computação e também uma das mais relevantes. Apesar dela ser bem antiga e bem básica, para vocês verem o nível de importância dela, ela é muito usada hoje em dia para IA, né? A IA usa muito, né, matrizes para fazer os cálculos. Então, né, é bem importante esse carinho, né? E a ideia é que a gente viu essa estrutura de dados de uma forma bem superficial, meio como uma forma de ter vários dados da mesma variável. Mas a ideia agora é falar dela em mais profundidade, né? Explicar como que é a estrutura de um array em memória, né? Quais operações a gente tem no array, por que a gente tem essas operações, por que elas levam o tempo que elas levam, como que elas funcionam e tudo mais. Então vai ser um vídeo bem conceitual, eu vou fazer um aprofundamento conceitual bem grande, assim. Vocês vão ver que vai ter um aprofundamento bem maior do que foi até apresentado em aula, porque eu acho que é legal a gente fazer esse aprofundamento, né? Entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Dá muito valor para vocês. Mas é claro que eu não vou deixar de fora a parte da sintaxe, né? A gente viu sintaxe na aula, eu vou apresentar para vocês a sintaxe do array. Inclusive, vou até apresentar uma sintaxe que não lembro da professora ter apresentado, que é uma sintaxe mais moderna e tudo mais. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes. Vamos começar aí da parte conceitual, tá? Para para vocês entenderem o que é um array, eu preparei uma ilustraçãozinha aqui para vocês, certo? Então, arrays, beleza. Vocês já devem estar acostumados com essa visão aqui da memória, né? Esse retângulo inteiro seria a memória do computador, né? Cada quadradinho desses seria uma célula de memória, né? Um espaço da memória que tem um endereço, que seria esse número. Aqui tem hexadecimal, né? A gente geralmente representa endereços de memória em formato hexadecimal. Mas aqui tem 0, 1, endereço 0, 1, 2, por aí vai, né? Não é nada demais. Esse endereço é usado pelo computador para conseguir achar essa célula de memória. E também cada um desses quadradinhos armazena um byte de dados, certo? Nada demais, a gente já viu isso aqui em outros vídeos, tá? Agora, por que eu tô mostrando isso aqui, né? Porque eu quero que vocês tenham uma visualização do array, vocês consigam visualizar ele em memória, para a gente conseguir trabalhar e entender melhor as operações do array, né? Como que elas funcionam, que nem eu falei, a complexidade delas, por que elas levam o tempo que elas levam e tudo mais, né? Então, para a gente entender isso, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu estou trabalhando com um array de 5 inteiros, certo? Então, eu tenho, né, int, ó, digamos que eu tenho um int array de 5 inteiros, certo? Vamos representar dessa forma por enquanto, beleza? A gente sabe que um int no C++, ele tem pelo menos, né, não é uma garantia da especificação da linguagem, perdão, é uma garantia da especificação da linguagem que ele tem que ter pelo menos 4 bytes. Então, eu vou representar ele com 4 bytes mesmo aqui, para ficar mais simples pra gente, certo? Então, um int tem 4 bytes. Só que eu quero trabalhar com 5 ints. Então, eu vou replicar esse cara aqui. Beleza? Vamos lá. Uma coisa importante que vocês vão notar aqui é que eu vou estar dando uma cortadinha no meu int nesse int aqui. Por quê? Meu grid não tem o número, né, múltiplo de 4, né? A largura dele não é múltiplo de 4. Então eu vou precisar fazer esse pequeno corte. Mas não se preocupem, a forma de que o array vai funcionar não vai mudar, tá? O computador está preparado para isso porque ele entende que a memória é como se fosse uma fita, certo? É como se tudo tivesse é, po- posto sequencialmente para ele. Então, para o computador, não é como se tivesse um retângulo, né? É como se tudo fosse uma única linha gigantesca. E ele usa os endereços, ele vai pegando os endereços e só meio que movendo um ponteiro por eles, da esquerda para a direita.
Então, né, nesse caso aqui, opa, nesse caso aqui, desse carinha, terceiro carinha aqui, não se preocupem por ele tá quebrando a linha aqui, tá? Pro computador, tá tudo certo. O que eu vou mostrar pra vocês vai continuar sendo válido, beleza? Mas então aqui eu tenho meus 5 ints. Por que eu coloquei eles dispostos dessa forma? Porque assim, imagina que eu tivesse colocado eles de outra forma. Imagina que eu tivesse colocado eles espalhados pela memória. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse carinha aqui, nesse ponto aqui, por aí vai, né? Como é que eu vou saber aonde que estão esses elementos, tá? Não tem um jeito que eu não coloque alguma informação adicional na frente deles para conseguir encontrar eles, né? Ou eu teria que ficar escaneando minha memória para achar eles, né? Ou eu precisaria de uma outra estrutura auxiliar para conseguir saber onde os meus elementos estão. Então, para organizar as coisas, para deixar as coisas de uma forma estruturada na memória, a gente organiza os elementos dessa forma sequencial, dessa forma contígua na memória. Então, meu primeiro elemento começou nesse cara, nesse ponto aqui, e terminou aqui. Meu segundo elemento vai continuar a partir desse ponto e vai terminar aqui. O terceiro elemento vai começar a partir, a partir do ponto que o segundo termina. Meu quarto elemento começa a partir do ponto que o terceiro elemento termina. E por aí vai, né? É isso que a gente chama de organização contígua na memória, certo? E outra coisa também interessante de comentar é que vocês estão vendo que todos os meus elementos são do mesmo tipo. Eu estou trabalhando aqui com 5 ints. Por que essa escolha? Porque eu vou mostrar para vocês a fórmula que o array usa para encontrar o endereço de cada elemento, né? O endereço inicial, o endereço em que cada elemento começa, né? Por exemplo, aqui o primeiro elemento começa no endereço 0, o segundo no 4, o terceiro no 8, o quinto é no 12, o, esse cara aqui é no 16. Então, vocês estão vendo que tem um padrão aqui, bem claro, e que a gente consegue criar uma fórmula matemática para encontrar esse padrão e trabalhar com ele, né? Então é por isso que a gente trabalha com elementos do mesmo tipo, para ter esse padrão e conseguir trabalhar matematicamente com esses caras, certo? Por conta dessa característica do tipo, a gente diz que o array é uma estrutura de dados homogênea, né? Uma estrutura de dados homogênea é uma estrutura de dados que só armazena um tipo de dado específico. E na verdade, isso aqui, você nem precisaria trabalhar necessariamente só com ints, né? A ideia é você sempre. Todos os elementos precisam ter o mesmo tamanho, né? Precisam ter a mesma quantidade de bytes. Se eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com um int e um. Eu não lembro qual que é o tipo de caractere que é formado. Eu acho que é um char 32, que tem 4 bytes. Se eu tenho um int e um char 32, eu poderia ter os dois no mesmo array, certo? Porque ambos vão ter o mesmo tamanho. Mas para facilitar a nossa vida, né, para unificar a forma como a gente lê os elementos, a gente acaba usando aqui um único tipo, né, para manter essa propriedade do tamanho e para conseguir fazer essa fórmula matemática e para a gente saber consistentemente como ler as coisas, né? Enfim, essas são as duas características principais, né? Organização contígua na memória dos elementos, né? Então um elemento fica do ladinho do outro e todos os elementos precisam ter o mesmo tipo, né? Mais especificamente o mesmo tamanho, certo? Então tá. Agora que a gente sabe como as coisas estão organizadas em memória, o que a gente pode fazer com esses dados aqui? Como que a gente acessa cada elemento, né? Como a gente muda cada um deles, como é que a gente passa por cada um desses elementos, né? Vamos lá. Que nem eu falei, existe uma fórmula para isso, né? E essa fórmula se baseia em 3 componentes que todo array vai ter, né? Todo array vai rastrear. O primeiro deles, vamos chamar de B, isso aqui seria o endereço base. É o endereço do primeiro elemento do array, certo? No nosso exemplo aqui, esse endereço base seria o 0, né? Esse é o endereço do primeiro elemento. Beleza. Com o endereço base, a gente tem o tamanho de cada elemento, certo? Aqui a gente vai chamar de S, de size, beleza? Temos aqui o tamanho de cada elemento. Outra coisa que a gente vai precisar também é P, é a posição que a gente quer acessar, a posição do elemento que a gente quer acessar. Na verdade, vamos chamar de I, porque isso aqui vai ser o nosso index, certo? Nosso índice. Beleza?
E aí, vamos pegar P, o endereço do elemento que a gente quer acessar, certo? Beleza, esse é o P, tá? E posição e endereço são duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, esse primeiro elemento, ele tá na posição 1, mas ele tá no endereço 00. O segundo elemento tá na posição 2, mas ele tá no endereço 04, né? Então, a posição e o índice e o endereço de memória não vão coincidir toda vez, tá? Isso vai depender do tamanho dos meus elementos. E também vai depender do meu endereço base. Se o meu endereço base fosse, por exemplo, esse 0x19, então, se isso aqui é 16 mais 9 vai dar 25, se eu não me engano. Se, por exemplo, o meu endereço base fosse 25, o endereço de memória do elemento vai ter que considerar isso. Então, tem essa diferenciação, tá? É por isso que a gente considera índice e posição de memória duas coisas diferentes, tá? Beleza. Agora que a gente tem esses quatro elementos, no caso isso aqui vai ser resultado de uma conta que a gente vai fazer para os três, a gente consegue fazer a conta, né? E qual que é a conta? A posição do meu elemento que eu quero, a posição que eu quero achar é o meu endereço base mais o tamanho de cada elemento vezes, perdão, o tamanho de cada elemento vezes o índice, certo? Beleza. Como que funciona essa fórmula, tá? Se tá confuso para você, vamos fazer um exemplo usando esse array de 5 elementos, tá? Vamos lá, deixa eu colocar meu... Deixa eu apagar isso aqui. Vem colocar essa legenda aqui. Tá, meu coisa aqui. Vamos lá. O meu array de 5 elementos. Eu tenho meu P, certo? O que é meu P? Opa. O que vai ser meu P aqui, certo? É meu endereço base. Qual que é o meu endereço base? 0 mais o tamanho de cada elemento. A gente sabe que o tamanho de cada elemento é 4, vezes a posição do meu primeiro elemento, certo? Então, considerando que a posição é 1, né? Como eu estou trabalhando meu primeiro elemento, a posição é 1. Então, meu P vai ser 4, né? Esse é o endereço do meu primeiro elemento. E alguma coisa não está certa, né? Esse é o endereço do meu segundo elemento. O que a gente fez de errado aqui? Bom, a gente viu aqui o motivo para muitas linguagens de programação serem indexadas a partir do zero. Como assim? A gente considera que a posição do primeiro elemento é a primeira posição, mas os índices vão começar a partir do zero, tá? Por quê? Exatamente para a gente conseguir satisfazer essa fórmula. Porque senão, o que a gente teria que fazer? A linguagem de programação por debaixo dos panos teria que fazer isso aqui. E não é legal, tá? É uma operação extra que a gente não precisaria, tá? Se a gente estivesse trabalhando direto com zero, essa operação aqui seria uma operação dispensada. Então, para reduzir a quantidade de operações necessárias para fazer esse processo de indexação, o nosso I vai começar no zero, tá? Então a gente vai ver que refazendo essa conta considerando isso, a gente tem zero mais 4 vezes zero igual a zero, zero mais zero, zero. E aqui a gente tem o endereço do nosso primeiro elemento, certo? E a gente vai ver que é exatamente isso, né? Nosso primeiro elemento tá aqui começa na posição zero. E como que eu faço para ler ou para escrever nesse cara aqui? Bom, eu tenho a quantidade, eu tenho o tamanho de cada elemento do meu array, certo? O que eu preciso fazer para ler ou escrever? Eu simplesmente começo a ler do meu primeiro byte e vou lendo mais n-1 bytes, né? Eu leio esse primeiro byte, eu leio esse segundo byte, eu leio o terceiro byte, eu leio o quarto byte, né? Então vou ler uma quantidade de bytes a partir do endereço que eu encontrar com essa fórmula, igual ao tamanho de cada elemento do array, certo? É simples. Leitura e escrita acontecem da mesma forma, certo? Então, a gente acabou de ver as duas operações, a gente acabou de aprender como fazer as duas operações principais de um array, né? A leitura indexada e a escrita indexada. A gente, a partir de um índice, né? A partir de uma posição que a gente vai determinar, que a gente determina, a gente encontra o endereço e a gente ou lê ou escreve uma certa quantidade de bytes a partir daquele endereço, né? Considerando o tamanho do elemento. Então, essas duas operações são as principais dentro de um array. Tem outra operação, uma terceira operação que é importante, que seria a busca linear, né? Como que funciona essa busca linear? Basicamente, a gente vai passando de elemento em elemento do array, incrementando esse índice aqui, certo?
E geralmente a gente faz isso para ou buscar o elemento específico, né, para verificar se o elemento tá dentro do array, ou para buscar o índice dele. Às vezes a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente verifica se a gente tenta encontrar o índice do elemento. Se a gente não encontrar o índice do elemento, a gente retorna um valor tipo -1, porque que é um índice impossível. A gente não pode ter um índice -1 no array, né? Então pra gente assim a gente consegue identificar se o elemento tá ou não no array, né? Então, a busca indexada basicamente vai pegar. Você tem uma variável, um i, sei lá, um i qualquer. Você começa no zero. Vem aqui no zero, vem aqui e lê esse cara aqui. Depois, na próxima iteração, incrementa esse cara, vai para um. Pula esse primeiro cara aqui e vem para e lê esse segundo cara. Isso aqui vai para 2. Pula esses dois primeiros caras aqui e chega aqui nesse terceiro cara e lê esse terceiro cara. Pula para 3 aqui. Pula esses três primeiros caras aqui e lê esse último cara aqui. Chegou no 4 aqui, pula esses quatro primeiros caras aqui e lê só esse cara aqui. No caso, eu vou precisar de uma variável para. Eu preciso identificar, preciso saber qual que é o tamanho do meu array. Mas é assim que a gente vai fazer uma busca indexada, certo? Então é isso. Em relação a operações com array, essas são as principais. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas e se eu quiser inserir ou deletar elementos do meu array, né? Se eu quiser colocar alguma coisa nesse final, ou se eu quiser remover, sei lá, esse segundo elemento. Não é impossível, tá? Dá pra fazer. Só que o array não é uma variável, não é uma estrutura de dados com um suporte muito bom para isso, tá? A forma como o array funciona, a forma como o array se comporta, o que ele foi pensado para fazer, ele não foi pensado para ficar expandindo e diminuindo, tá? Ele por conta própria. Por exemplo, por que isso, né? Vamos supor que eu quero expandir meu array. Eu quero adicionar um último elemento aqui. Beleza. Eu quero colocar um cara aqui. A questão é que eu não posso simplesmente chegar pegando, chegar e simplesmente sair escrevendo nesse endereço, tá? Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, chega nesse índice aqui no 5 e escreve X. Não dá. Por quê? Porque para escrever em qualquer posição de memória, deixa eu ver se tem alguma cor que não está sendo usada ainda. Tá uma porcaria isso aqui, mas vamos considerar que isso aqui é que eu quero inserir. Eu quero escrever a partir do índice 5 agora. Não dá. Por quê? Porque você não reservou esse espaço de memória. Imagina que outra parte do seu programa chegou e pediu pro sistema operacional: olha, eu preciso de memória. O que ele vai fazer? Ele vai buscar algum espaço livre no seu programa e vai ceder esse espaço para essa outra parte do seu programa. Agora, vamos supor que essa outra parte do seu programa pegou essa parte laranja. Como é que você vai aumentar o espaço do seu array? Você não consegue. Você teria que escrever a partir daqui, só que isso quebra aquelas propriedades do array, né? Isso vai quebrar essa equação aqui, né? Então você não pode simplesmente sair chegando reservando assim. A mesma coisa para deleção, né? Vamos supor que eu quero deletar esse espaço aqui. Eu posso simplesmente liberar esse espaço lá para o sistema operacional. Olha, libera esses quatro endereços aqui? Posso. Só que aí essa equação não funciona mais, né? Eu preciso que eu tenha os endereços do meu array, os elementos do meu array, estejam dispostos um do ladinho do outro. Então, para não quebrar essa fórmula. Então, eu não posso simplesmente liberar alguma coisa dentro do array, certo? Talvez você tenha tido essa cara de, se eu quero adicionar, por que que eu não aloco um espaço maior de memória, né? Então, ao invés de eu alocar só esses cinco elementos que eu planejei, eu aloco mais, né? Vamos supor que isso aqui é o que eu aloquei extra e que não está sendo usado. E aí, quando eu for usar, calma, isso aqui 2, vai pra cá, até mais ou menos aqui, né? Aí, quando eu quero colocar alguma coisa, eu só vou preenchendo esse espaço extra, certo? Ou, por exemplo, se eu quero deletar alguma coisa, eu marco esse espaço aqui como deletado, né? E eu vou fazendo as operações normais, desconsiderando esse espaço. Quando eu quiser inserir alguma coisa, eu posso inserir nesse cara de volta, certo? Por que não? É viável, é uma solução justa e muitos lugares fazem isso. Só que isso quebra um pouco o conceito que a gente tem de array, né? Uma das principais características do array é essa questão da contiguidade, a questão da indexação funcionar com essa fórmula aqui, né? Então meio que isso é algo intrínseco do array.
E quando a gente adiciona essas regras extras, a gente está quebrando essas características intrínsecas. Então a gente vai ver que quando a gente adiciona essas regras, né, coloca essa complexidade extra, a gente, ao invés de estar falando de um array, a gente começa a falar de uma outra estrutura de dados, né? A gente vai começar a falar de algo como por exemplo, uma lista, que é um outro tipo de estrutura de dados. Na verdade, é uma estrutura de dados abstrata, né? Uma classe de estrutura de dados, vamos dizer assim, que pode ser implementada de diversas formas. E essa parte, né, usando um array por debaixo dos panos, que tem um tamanho maior, ou que você marca alguns elementos como apagados, é uma das formas de usar essa abordagem, né, implementar essa lista. Só que a operação de aumentar e diminuir o tamanho de um array, ela geralmente não é algo nativo da linguagem, né? Ela não é uma operação que é suportada pela linguagem. Você meio que tem que implementar, né, implementar algoritmos que vão fazer isso para você, e você vai fazer essa tratativa, né? Você vai criar um array que não tem um tamanho fixo e você vai manualmente fazendo esse redimensionamento. É, Mas então essas são as operações do array. E a busca linear, né, essa que eu falei de passar de elemento em elemento, é uma operação que ela é trivial, né? Com um laço de repetição você consegue fazer ela. Então também as linguagens, elas não necessariamente precisam implementar essa operação. Você consegue, com um laço de repetição for simples, você já implementa uma busca linear, né? Então, uma coisa interessante de falar da busca linear é que ela tem esse nome porque a gente diz que a complexidade dela é linear. Então, o que significa? Conforme o tamanho do seu array aumenta, o tempo que essa operação leva aumenta em igual medida. Então, a quantidade de operações aumenta em igual medida. Então, vamos dizer que eu tenho uma array de 5 elementos. No pior dos casos, né, se eu tiver que chegar aqui no meu último elemento, eu tenho que fazer 5 comparações. Se eu tenho um array com 10 elementos, ou no pior dos casos, eu vou fazer 10 comparações. Se eu tenho um array com 100 elementos, no pior dos casos, eu faço 100 comparações. Então a complexidade dela, no pior dos casos, é uma complexidade linear, né? Segue uma função linear, que seria uma função é uma reta, né? Assim, pensando num eixo X, no eixo Y, você teria uma reta assim, que aqui tá 100. Vamos supor que eu tenho aqui o 100. Eu tenho 100 aqui. E aí vocês vão ver que isso aqui tá meio torto, não tá em escala, mas vocês vão ver que bate, né? O 10 aqui. Vamos supor que o 10 aqui. Definitivamente, isso aqui tá horrível, tá? Isso aqui não tá em escala. Não, não me julguem. Eu estou tirando isso aqui da minha cabeça, não está roteirizado isso aqui. Mas eu acho que é legal demonstrar como isso funciona, certo? Então, a busca linear tem essa característica aqui de, conforme o seu tamanho aumentar, a quantidade de operações aumenta em igual medida. E aí, quando você vê o gráfico, né, da leitura da escrita indexada, né, você vai ver que não importa o tamanho do seu array, né, ele pode ter aqui um elemento. Não, vamos considerar que isso aqui é o tempo, né? Perdão, é o tempo? Não, isso aqui tem que ser a quantidade de elementos. Aqui, vamos dizer que eu tenho um elemento. Eu tenho aqui. Opa! Eu posso ter aqui 10 elementos. Eu posso ter aqui 100 elementos. Opa. Mas o tempo que eu vou levar é sempre, sei lá, 1 milissegundo, né? Para as operações de leitura e escrita. Não importa o quanto tamanho do array aumente, o tempo permanece constante. Isso para aquela leitura escrita indexada que nem eu falei, por conta dessa fórmula, né? Isso aqui, como é uma fórmula matemática, o computador sempre É, conforme o número dos tamanho, o tamanho dos números aumenta, pode ser que demore um pouquinho, mas tipo assim, é tão ínfimo o aumento de tamanho, né? Que o aumento de tempo é questão de, tipo assim, picosegundos. Então, a gente considera que o tempo é constante, né? O tempo que ele vai levar para fazer essa operação de 4 vezes um é o mesmo que ele vai levar para fazer a operação 4 vezes 1 bilhão. Então, né? A gente considera aqui que quando você vai acessar alguma coisa, vai escrever alguma coisa, você sempre vai levar ao mesmo tempo, certo? Então é isso, em relação às operações do array, são essas três que você precisa conhecer.
e precisa ter a noção da leitura do aumento de tamanho e da diminuição de tamanho, né? Remoção e adição de elementos. Por que que a gente geralmente não implementa essas operações no array? Ok, eu falei bastante em relação nessa parte de mais técnica, né? Se você não entendeu muito bem como as coisas funcionam, como as coisas se ligam, né? Essa fórmula aqui, se você também não entendeu como que ela está relacionada com a complexidade das operações, por que que a, a busca tem essa complexidade linear e tudo mais, dá uma pausinha, volta o vídeo, vê a explicação de novo, brinca um pouco, né? Faz o seu próprio grid e vai aplicando essa fórmula, né? Faz um teste de mesa aí, faz essa operação com um array de um tamanho 100 para ver como que isso aqui é consistente, né? Independente do tamanho do seu array. Adiciona aqui remove um elemento daqui e tenta verificar se essa fórmula continua funcionando. Faz um teste de mesa de um laço, né? Cria uma variável i, vamos dizer assim, ou j, né? Porque a gente já está colocando um i aqui. Cria uma variável j e vai aplicando várias vezes. Aplica o valor de j atual nessa fórmula, vê onde você cai, né? Aí incrementa o j, né? Aumenta o valor do j em 1 e aplica nessa fórmula. Você vai ver que você vai cair no próximo elemento. Se você incrementar de novo, você vai cair no terceiro elemento. E por aí vai, né? Faz esse teste de mesa, né? Tenta entender isso aqui, que isso aqui é importante. Não é algo que vai ser cobrado em você em uma entrevista, né? Dificilmente vão chegar em você. Como que funciona o array em memória, né? Talvez perguntem para você questões sobre complexidade de algoritmos, né? Mas é um bagulho que a gente vai ver mais para frente em detalhes, né? Mas dificilmente vão perguntar exatamente, qual que é a complexidade do indexamento de um array, né? Da operação de indexação de um array, né? Eu trouxe isso aqui mais para vocês terem essa visualização, entenderem o que está acontecendo por debaixo dos panos, porque entendendo isso aqui, entendendo como um array funciona, entendendo esses conceitos, esse é um conhecimento que vocês vão levar para qualquer linguagem de programação, para qualquer tecnologia de linguagem de programação que vocês forem estudar, forem utilizar, né? Então é um conhecimento universal. Vocês nunca vão começar de novo do zero. O que é muito importante, né? As tecnologias, elas mudam muito rápido hoje em dia. Quanto mais conhecimento você conseguir manter entre essas transições, melhor. Você vai conseguir entregar mais valor mais rápido. Então, entender esses conceitos básicos vai ajudar bastante nessa questão. E também entender muito dessa matéria de estrutura de dados vai ser entender a implementação das coisas, entender como que funciona por debaixo dos panos, os algoritmos, né, a estrutura em memória, né, e como que isso afeta a complexidade das coisas, né, como que afeta o tempo que vai levar para fazer as operações, né, quanta memória vai ser ocupada para fazer cada operação e tudo mais, né. Então, isso aqui já é uma introdução para todo esse mundo, para todo esse universo das estruturas de dados, certo? Então, agora que a gente viu tudo isso aqui, a gente pode partir de fato para a parte mais prática, né? Vamos ver um pouquinho de sintaxe de arrays no C++, certo? Vamos lá. A primeira coisa, né, para complicar a nossa vida é que tem várias formas da gente trabalhar com arrays no C++, né? Tem pelo menos três formas, minto. Bom, tem pelo menos três formas mais padrões assim, de trabalhar com arrays. Trabalhar com arrays como ponteiro, que eu não vou falar para vocês aqui, porque é um pouco mais complexo esse assunto e vai valer um outro vídeo, né, só sobre ponteiros. Você tem a sintaxe clássica de array, que é essa primeira aqui, e você também tem a sintaxe mais moderna de array, que é essa daqui, essa segunda. Eu vou trabalhar com vocês essas duas sintaxes de array que a gente fala arrays estáticos, né? Aqui tá static array, mas também é considerado um array estático, tá? Então eu vou trabalhar com essas duas sintaxes aqui. A sintaxe de array estática clássica e a sintaxe de array estática mais moderna, certo? E eu vou mostrar para vocês meio que cada parte da sintaxe do array para vocês conseguirem trabalhar, certo? A primeira parte é declaração e inicialização, né? Principalmente a declaração, né? Como que a gente declara esse array estático, né? A primeira forma, a forma mais antiga, né? A forma clássica, é
desse jeitinho aqui. Você primeiro diz o tipo dos elementos do seu array, você dá um nome para a variável e você coloca quantidade de elementos que vai ter no seu array entre colchetes, tá? Então é assim. Então nesse caso aqui eu estou declarando que eu tenho um array de 5 tipos, de 5 inteiros, de 5 ints, e estou dizendo que o nome dele é static array, tá? Então sempre que eu quiser acessar esse array de 5 elementos, eu vou me referenciar a ele com esse nome aqui, certo? E a sintaxe mais moderna, né? Sintaxe de template. Que eu vou. Esse cara aqui, tecnicamente, é outro tipo, tá? Então, esse array aqui é um array. Esse array aqui é outro array, tá? Mas os dois, a ideia dele, o conceito deles, o funcionamento deles, a complexidade da operação deles vai ser o mesmo. A única diferença é que essa sintaxe mais moderna vai oferecer pra gente mais ferramentas e é por isso que vocês vão ver que ela geralmente é usada hoje em dia em projetos mais novos, né? Em detrimento da sintaxe mais antiga, né? Mas na prática os dois funcionam da mesma forma que eu expliquei lá. É a questão da espaço de memória contíguo, né? Colocar os elementos em memória, espaço de memória contíguo, as operações de leitura e escrita indexadas, como que funciona a busca linear, por que, que a gente não faz insert e deleções aqui, enfim. Esses dois caras funcionam da mesma forma. A única diferença é algumas questões de funcionalidades que esse cara aqui vai ter a mais, certo? Mas então, como eu declaro com essa sintaxe nova? Eu digo array, e eu coloco entre esses sinaizinhos de menor que e maior que, primeiro, o tipo de cada elemento, né? E a quantidade de elementos. É praticamente a mesma coisa, a única diferença é a posição das coisas, né? E aqui eu coloco standard array, né? Por que standard array? Porque esse cara aqui, esse array, esse tipo array, ele está definido nessa biblioteca aqui, tá? Se a gente for ver, tá nessa accessfee. Ele está definido nesse cara aqui, né? Nesse arquivo array. E esse cara aqui, ele está definindo no namespace standard, né? Então, como eu tô usando o usinho aqui, ele não reclamou. Mas vocês estão vendo aqui que depois de tirar o standard, esse cara reclama, né? Então esse tipo array aqui pertence ao namespace standard, a classe, ao arquivo array, né? O array estático, né, o array clássico, você não precisa de importar nada. Ele funciona por padrão na linguagem. Só vai usar ele, tá? Mas então, além dessa questão da inicialização, da declaração, né? Eu estou demonstrando aqui outra questão que seria a inicialização, né? A inicialização é algo opcional, né? Eu poderia vir aqui e tirar esses caras, né? Deixar só o ponto e vírgula no final. Mas eu estou inicializando aqui porque a inicialização é importante para você ter algum valor padrão dentro do seu array, né? É, Aqui nos arrays vale a mesma coisa que eu tinha comentado no vídeo sobre variáveis, que é, se você não inicializa sua variável, ela vem com list de memória. Ela vem com valores aleatórios que estavam presentes na memória no momento que seu programa foi executado. Então, se você não faz esse processo de inicialização, depois, quando você for acessar esses elementos, você vai acessar, sei lá, o valor 32.000 e lá é cacetada. E, e cada execução do seu programa talvez venha com um valor diferente. Não tem como saber. É um comportamento indefinido. Às vezes também pode ser que se você fizer isso, você acabe acessando algum dado sensível, alguma memória que não devia ser tocada. Então não é legal você ficar trabalhando com o array sem inicializar ele, né? Como qualquer variável, não é legal trabalhar sem fazer a inicialização, né? Então é legal você fazer essa inicialização. E a forma como eu estou fazendo isso aqui, né? Eu estou demonstrando com a sintaxe de lista, né? Eu estou usando o operador de atribuição, como qualquer outra variável. E estou usando essa sintaxe aqui que eu coloco os elementos que eu vou colocar no meu array, na posição específica deles, né? Aqui, esse elemento vai ser no índice 0, esse aqui vai ser o elemento no índice 1, esse aqui é o elemento no índice 2 e por aí vai, né? E separa os elementos entre vírgulas, certo? Como se eu estivesse declarando uma lista mesmo. Uma coisa interessante eu posso declarar essa lista com menos elementos, tá? Aqui, esse último carinha vai ser inicializado para 0. Mas eu não posso declarar uma lista com mais elementos. Isso aqui vai ser um erro de compilação, né? O compilador vai reclamar aqui contigo, vai dizer, não, não faz sentido você tentar inicializar um array com 5 elementos, que só vai ter 5 elementos com 6 elementos, né? Então, é assim que você declara e inicializa um array, tá?
Agora que a gente tem o nosso array criado e inicializado, definido e inicializado, a gente pode começar a manipular ele, né? A gente pode começar a acessar os elementos dele, né? E como que a gente faz isso? A gente vai ver que a gente faz isso com esse operador de colchetes, né? A gente chama esse de operador de indexação. E a sintaxe é bem simples, né? Para eu acessar qualquer elemento, eu coloco o nome do meu array, né? Alguma coisa que referencia o array, né? E no caso, quando eu tô falando qualquer coisa que referencia um array, qualquer expressão que retorne um array. Então, uma variável, ela vai meio que retornar um array, vamos dizer assim. Se eu tivesse uma função, vamos dizer assim, int func, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Int array func. Não, calma. Então eu vou. Array de int 5 return isso aqui, tá? Não vai funcionar do jeito que eu tô pensando com o array, porque esse array estático. Mas, por exemplo, esse standard array. Digamos que eu quero acessar o primeiro elemento do standard array, né? Eu posso fazer isso aqui, func, e eu posso acessar aqui o primeiro elemento, tá? Então, o importante aqui é eu estar trabalhando com alguma coisa que retorne um array, né? Para trabalhar junto com esse operador, certo? Então, eu tenho minha operação que retorna um array, né? Seja uma variável, seja uma função, seja um operador que retorne um array, enfim. Eu vou colocar entre colchetes o índice que eu quero acessar, certo? Então, né, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu quero acessar o índice 0, né? Eu quero acessar o elemento na primeira posição. Então, eu vou vir nesse cara aqui. E esse operador de indexação, ele vai usar aquela fórmula que a gente tinha definido, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, por debaixo dos panos, fazer isso aqui. O array, ele está rastreando o endereço base, né? Ele está, por debaixo dos panos, ele rastreia esse endereço base. Ele vai pegar o meu i tá aqui, né? Esse número aqui, esse meu i. O array também ele rastreia o tamanho dos meus elementos, né? E ele vai aplicar essa operação aqui, certo? Ele vai aplicar essa operação, achar o endereço do meu elemento que eu quero acessar nesse índice e vai ler essa quantidade de bytes aqui, né? E vai falar, olha, você tem esse aqui é o valor, certo? É basicamente isso. Então, esse operador de indexação vai fazer isso. E aí, quando eu quero ler, né? Quando eu quero escrever alguma coisa na posição, né? Mesma coisa, né? Eu pego, referência meu array aqui, uso o operador de indexação para definir qual que é o índice em que eu quero escrever. Uso o operador de atribuição aqui para indicar que eu quero fazer uma escrita, né? Aqui, se eu, por exemplo, meu operador de atribuição tá antes do meu array. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura. Como meu array aqui tá depois, tá antes, então o compilador entende que isso aqui é uma escrita dentro do meu array, né? Mesma coisa, né? Eu especifico o índice que eu quero escrever e atribuo um valor a ele. Como se fosse uma variável qualquer. A única diferença é que eu posso acessar vários índices, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É uma coisa que eu nunca testei. A linguagem vai deixar fazer isso. Não, não poderia. Mas é assim que você lê e escreve. Uma coisa que, né, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, que a gente precisa tomar bastante cuidado, é essa questão do índice, né? A linguagem, o C++, vai deixar com que você manipule índices do array que estão fora do intervalo, né? Então, o que seria o intervalo de um array? Digamos que eu tenho um array com 5 elementos, certo? Então, eu tenho meu array de int com 5 elementos, certo? Um intervalo válido de índices para acessar esse array seria começando no zero e terminando no 5. No caso, tá errado, né? Essa anotação tá errada. Começando no zero e terminando no 5. O que isso aqui significa? Que o meu intervalo de índices válidos seria esse cara aqui, ó. Esse conjunto aqui. E então, quando eu for acessar meu array, né? Vamos lá. Os únicos valores válidos que eu posso colocar dentro do meu colchete seria o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso porque o meu array tem um tamanho de 5. Por que isso? Se o meu
minha indexação começasse no 1, aí sim eu iria do 1 ao 5, né? Mas notem que, como está começando do zero ao 4 eu tenho exatamente 5 índices para acessar os 5 elementos. Então é por isso que o meu valor final é, 5 menos 1, né? Seria o tamanho do meu array menos 1. Outra coisa também é que eu não posso acessar índices menores, né? Eu tenho que começar do zero. Por que eu tenho que começar do zero, necessariamente? Para atender a minha fórmula aqui, tá? Então eu começo do zero sempre para atender minha fórmula. Então, esse aqui é o conjunto de índices válidos, tá? Esse é o conjunto de índices que vão retornar algum valor que está dentro do seu intervalo, do seu array. Agora, e se eu chegar e fazer isso aqui, né? Que nem eu fiz aqui. O que vai acontecer? O C++ simplesmente vai aplicar essa fórmula. Ele vai vir aqui, pegar, colocar meu índice 5 aqui. Vai pegar, 0 mais 4 vezes 5, 20. Vai chegar aqui desse endereço. Vai vir, aqui eu tenho que ler 4 bytes. E vai ler esses 4 bytes. Isso aqui tá dentro do meu array? Não tá. Isso aqui é memória gerenciada, talvez por outro programa, talvez por outra parte do meu programa. Mas, cara, eu tô lendo coisa que meu array não pertence ao meu array. Não, eu não devia estar lendo isso aqui. Então, o C++, quando você está trabalhando com array clássico, ele vai te permitir fazer isso, tá? Isso aqui é uma operação extremamente insegura. Porque você pode estar lendo dados sensíveis, e aí, dependendo do que você está fazendo, você está manipulando dados sensíveis. Você pode escrever em endereço de memória que você não devia ter acesso. Então, vamos supor que isso aqui está sendo usado para controlar uma parte muito importante do seu programa. Se isso aqui estiver inconsistente, seu programa vai dar muita merda. Aí você vai lá, bonitão, esquece de verificar se o índice está dentro do seu array e escreve coisa aqui. Pronto. Seu programa é destruído. Esse programa começa a dar um monte de bug e em algum momento ele crasha sozinho. Por quê? Porque você escreveu endereço de memória que não devia. Então é muito importante você estar atento a essa questão do índice, tá? O que você usa dentro desses colchetes. É, o array mais novo, né? Esse array, o standard array, se você for ver, standard first element, você vai ver que você pode usar também essa sintaxe at first element. É a sintaxe aqui de colchetes, tá? Você pode usar a mesma sintaxe, vai dar na mesma. E você só que também tem essa questão do problema de leitura insegura, tá? Mas no standard array, né, no array do namespace standard, você vai ver que você tem outro método. Esse outro método é o at, tá? E o at ele vai fazer exatamente a mesma operação que o operador de indexação vai fazer. Ele vai pegar aqui o índice que você vai passar nessa operação aqui, vai descobrir o endereço e vai ler a quantidade de bytes que precisa ler por conta do tipo, certo? Só que tem uma coisa a mais aqui. O at, se você passar um índice válido, por exemplo, um índice negativo, ou que é igual ou maior que o tamanho do array, esse cara que vai lançar uma exceção. É uma forma de meio que travar o seu programa para ele não fazer merda. Então, o at ele é mais seguro que o operador de indexação, tá? Um dos motivos para o standard array ser preferível ao array anterior, ao array antigo, né, ao array clássico, é isso. A gente vai ver que ele vai oferecer pra gente, além das mesmas funcionalidades do array, além da mesma lógica, além da mesma performance, a gente vai ter algumas operações que são mais seguras, mais práticas de usar, vai fornecer pra gente várias facilidades, né? Inclusive o at é uma dessas coisas, né? E para escrita é exatamente a mesma coisa. É, você vai ver que você pode usar tanto o operador de indexação, da mesma forma que o array estático, né? O array clássico. E você pode usar o at para fazer essa escrita também, né? Esse cara vai retornar para você o endereço da posição zero e você vai poder escrever nesse endereço. E uma coisa interessante é que da mesma forma que o at aqui quando você vai fazer uma leitura, o at
de escrita também vai fazer a validação, né? Então ele não vai permitir que você escreva e o endereço de memória válido. Ele não vai permitir que você, por exemplo, crache seu programa porque você foi além dos limites do array e escreveu em coisa que é nele quando você não devia, né? Então aí a gente vê a primeira coisa, né? Que o standard array está incrementando em cima do array clássico, né? Que nem eu falei, a gente pode usar a mesma sintaxe do array clássico, mas ele vai dar pra gente uma boostada, algumas funcionalidades extras, né? Agora, pra gente não ter problema com essa questão da indexação, caso a gente não saiba o tamanho do nosso array, a gente queira calcular, a gente pode usar aqui o nosso operador sizeOf. Na verdade, dificilmente a gente não vai saber o tamanho do array, tá? Porque esse tamanho aqui é algo que é definido em tempo de compilação, tá? Então, teoricamente, você não vai não saber o tamanho do seu array, tá? Mas caso você queira calcular isso aqui dinamicamente, para você não ter que ficar passando uma variável em tudo quanto é canto, ou, por exemplo, você não quer passar essa variável, né? E você quer saber o tamanho do seu array, é, ao invés de você usar uma constante, né, que você referencia em vários pontos, você pode fazer essa operação aqui e ele vai automaticamente retornar para você o tamanho do seu array, certo? E como que funciona essa operação? É bem simples, né? Você calcula o tamanho do seu array como um todo, né? No caso do nosso array de 5 inteiros, por exemplo, como cada int ocupa 4 bytes, a gente tem 5 ints, então a gente tem essa operação aqui, certo? Que a gente vai ver que a gente tem 20 bytes no total. Isso aqui são 20 bytes no total. Esse sizeof, esse operador sizeof, que eu não comentei no vídeo sobre operadores, mas é porque não era relevante naquele vídeo, né? Mas agora é relevante, né? O que o operador sizeof faz? Ele retorna a quantidade de bytes que um dado está ocupando, né? E no nosso caso, o nosso array aqui, ele está ocupando 20 bytes. E aí você divide esses 20 bytes pelo tamanho de um elemento qualquer do seu array, né? No caso, a gente está usando aqui o nosso primeiro elemento, certo? Fazendo essa divisão, né? A gente sabe, primeiro de tudo, a gente sabe que essa divisão é exata por conta das propriedades do array, né? O tamanho do array sempre vai ser um múltiplo do tamanho de cada elemento do array, né? Por conta daquela questão da homogeneidade, dos elementos do array serem colocados em um espaço contíguo de memória. Então, a gente tem certeza que essa divisão aqui vai dar um número inteiro, certo? E a gente tem certeza também, matematicamente, que isso aqui vai resultar na quantidade de elementos do array, né? Que a gente vai chamar de tamanho aqui, certo? Então, para você calcular o tamanho de um array qualquer, você pode usar esse operador. Se você não quiser ficar passando uma variável, ou ter uma constante global com o tamanho do seu array, certo? A partir do C++ 17 também, e posterior, né? Versões posteriores, você também pode usar a função size, que vai estar definida aqui no arquivo iterator. Calma, é no iterator mesmo? Eu não lembro. Ah, não lembro onde que esse cara tá. Mas algum lugar aqui, algum lugar define esse cara. Mas que tá no namespace standard. E esse size aqui vai fazer basicamente esse cálculo pra gente, tá? Ele só vai abstrair esse cálculo pra gente. Para a gente não ter que ficar colocando size of array dividido por size of primeiro elemento do array, tá? Ele vai só facilitar a nossa vida. E ambos têm a mesma performance. Inclusive, ambos vão ser equivalentes a você colocar uma constante, tá? Se eu simplesmente substituir isso aqui por 5, dá na mesma, tá? Na prática, o compilador, na hora de compilar o nosso programa, ele vai chegar nesse resultado. Por quê? O compilador, ele sabe qual é o tamanho do nosso array, o tamanho final dele, né? A quantidade de bytes que o array como um todo tem. E também sabe a quantidade de elementos no array. Porque quando a gente declara array, a gente é obrigado a definir isso, tá? Isso é uma característica do tipo do array. Então o compilador sabe essas informações. Então isso aqui, na verdade, pode parecer que a gente está fazendo uma divisão aqui, só que o compilador vai se encarregar de transformar isso aqui numa constante. Então isso aqui é só para a gente ter essa avaliação em tempo de uma forma dinâmica. Para a gente não ter que ficar colocando variável aqui e ficar passando variável de um canto para outro. Ou ficar colocando, tipo, colocando número 5 em todas as posições. Porque, primeiro que colocar a constante, né, o valor em vários pontos não é legal. Né? O ideal é você colocar uma variável. Ou alguma operação que vai fazer esse cálculo por ti. Então, se você quiser calcular o tamanho do seu array,
Você pode usar essas duas formas e não precisa nem se preocupar com a velocidade disso aqui, tá? É a velocidade disso aqui. Você quer vai fazer essa operação de fato em tempo de execução, quando o programa está executando. O compilador vai fazer o trabalho para você. Mas então é assim que você calcula o tamanho de um array clássico, né? O array moderno, ele já é um pouquinho mais simples, né? Ele já vem com essa função aqui, size, que é uma função acoplada nele, vamos dizer assim, que vai passar pra gente o tamanho do array, certo? Vai dizer pra gente quantos elementos tem no nosso array. E uma coisa interessante, mesma coisa, né? Como o compilador sabe em tempo de compilação qual que é o tamanho do nosso array, né? Qual que é o tamanho dele em bytes total, o tamanho total dele, e também a quantidade de elementos, ele vai conseguir transformar isso aqui numa constante. Se a gente for ver o código que ele gerar, você vai ver que isso aqui vai virar uma constante. E uma coisa interessante que vocês vão notar, que é uma coisa que eu comentei lá no vídeo sobre tipos, é que o C++ ele tem um tipo dedicado para representar tamanho de coisas, que seria esse size t, tá? Esse size t é um tipo numérico integral, né? Um número inteiro, que não tem sinal, né? É um tipo que vai do zero até um número muito grande positivo, né? Então esse tipo aqui é um tipo dedicado para representar tamanho de coisas. O tamanho de um array, o tamanho de qualquer outra estrutura de dados, o tamanho de uma string, enfim. Vocês vão ver que esse aqui é uma aplicação daquilo que eu falei no sistema de tipos, no vídeo sobre tipos, que de você criar tipos customizados para deixar claro a funcionalidade do seu código, né? O que seu código está fazendo. Deixar seu código mais expressivo. Então a gente está vendo aqui que a gente tem um tipo para representar tamanhos, né? Por embaixo dos panos, isso aqui é um long long, é um unsigned long long, mas isso aqui é basicamente uma forma visual de identificar, olha, isso aqui é um tamanho, né? É o tamanho de alguma coisa. Então, a gente está vendo a aplicabilidade daquilo que eu comentei sobre tipos lá atrás, né? Como que isso está sendo aplicado aqui no C++, nativamente, né? Então, beleza. Sabendo como declarar o nosso array, como inicializar ele, é a forma mais básica, né? Sabendo como acessar os elementos do array, né? Tanto para ler quanto para escrever. E também como definir o tamanho do nosso array, a gente pode começar a trabalhar com iteração, né? Passar por cada elemento do nosso array. Então, como que a gente faz isso, certo? Para quem não sabe o que é iteração, é basicamente você passar de elemento em elemento. Você analisar elemento por elemento de alguma coisa. Pode ser uma estrutura de dados, né, como um array, como uma lista, um map, esse tipo de coisa. Pode ser talvez um intervalo de números, pode ser, sei lá, uma sequência de números que você vai criar dinamicamente, enfim. Mas a iteração é esse processo de você passar de elemento por elemento em alguma coisa que pode te retornar coisas sequencialmente, né? Então, como a gente itera sobre arrays? É bem simples, né? Tem duas formas, né? A mais, vamos dizer, a clássica, né? A mais, não simples, né? A gente vai ver que a mais simples é essa daqui. É o que a gente chama de range-based for, mas calma que eu já vou chegar nele. Mas é a parte mais intuitiva para quem tá começando, né? Usando um last for. O last for, a gente declara um índice, que vai ser o nosso, onde a gente vai começar a iteração. Declara uma condição de parada e um incremento. E aí, para cada iteração, a gente consegue acessar o elemento do array a partir dessa variável de controle que a gente tem aqui. A gente vai incrementando ela e a gente consegue acessar posição a posição do array. E o interessante é que a gente pode controlar isso aqui de diversas formas. A gente pode, ao invés de pular de um em um, que está acontecendo aqui, a gente pode pular de dois em dois, sei lá, fazer uma multiplicação aqui, então toda vez vai dobrando, né? Então, a gente pode brincar de diversas formas aqui, mas a ideia é sempre usar a variável de controle para acessar os índices do nosso array, certo? E nesse caso aqui, nesse last for aqui, eu estou basicamente imprimindo qual que é o os elementos do array em cada posição, tá? É basicamente isso. Last for é bem intuitivo. A outra sintaxe que a gente tem, uma sintaxe mais moderna, uma sintaxe mais simples, é o range based for loop. É importante, né? O for tradicional funciona tanto com o array clássico quanto o array mais moderno, né? O array da biblioteca standard, certo? Como ambos têm acesso a operadores de indexação, né? Funcionam da mesma forma, tudo mais. Então você pode usar o for dessa forma.
Inclusive, se você quiser mais performance, você pode usar o operador de indexação dentro do for. Porque assim, desde que você verifique, siga isso aqui, né? Ser e começar com 0 e continuar o laço enquanto seu índice for menor que o tamanho do array, você tá safe, tá? Você não precisa ficar verificando se o índice é válido. Você vai estar matematicamente seguro, porque a definição do array, a fórmula do array, vai te garantir que isso aqui vai ser válido. Se você quiser inventar e fazer uma outra condição, aí você vai precisar fazer uma condição que garanta que o seu i aqui não desrespeite o nosso intervalo, né? Para você não dar erro, né? Para você não acessar índices inválidos. Mas o range based for loop, a vantagem dele é o seguinte. A gente vai ver que a sintaxe dele, você tem o for aqui no começo, você declara o tipo do. Você vai declarar uma variável aqui, tá? Que o tipo dessa variável tem que corresponder ao tipo dos elementos do seu array, tá? Então, no caso, o nosso array aqui é de inteiros, nos dois casos aqui. Então, o tipo do seu elemento precisa ser um int, tá? Aí você vai colocar os dois pontos e o array sobre o qual você quer iterar, tá? O que isso aqui significa? Que a cada iteração do meu for loop, a cada vez que o código dentro do meu for loop for executado, você vai pegar um elemento do seu array e vai colocar dentro dessa variável. Então, vamos fazer um teste de mesa, né? Vamos dizer que eu tenho minha variável element. Deixa eu tirar esses dois caras aqui, tá? Isso aqui vai ser executado por por embaixo dos panos, tá? A linguagem vai executar aquela operação, tá? E aí a gente tem a nossa variável element, beleza? Então tem aqui meu element. Primeira iteração, o seu a varia, você vai pegar o primeiro elemento aqui e a gente vai ter com base nisso aqui, com base nas escritas que a gente fez, a gente vai ter 10, certo? Então, deixa eu escrever meu array aqui para ficar mais fácil. 10, eu comecei por um, não lembro. 10, foi isso. Então 10, 2, 3, 4, 5. Opa, beleza. Eu tenho aqui meu array, certo? Primeira iteração do meu for, desse meu element vai ser 10, tá? Eu vou ter que meio que um ponteiro para esse cara aqui, tá? Para esse endereço aqui. Acabou a iteração, meu ponteiro vai passar para cá. Meu element vai ser 2, tá? Vou criar um outro ponteiro aqui para ficar mais fácil, né? Ficar mais didático. Na segunda iteração, o valor da minha variável element vai ser 2. Terceira iteração, meu ponteiro vai pular para cá, né? Minha variável element vai ser 3. E por aí vai, tá? A ideia é que o range de for loop, ele vai fazer esse controle de estado para acessar cada elemento sozinho, né? Você não vai precisar ficar gerenciando a variável i e tudo mais. E o legal desse cara aqui é que ele vai implicitamente fazer tudo isso aqui e vai garantir que você sempre vai estar acessando um índice válido, tá? Então, o for, ele é suscetível a erros. Erro de indexação, né? O range de for loop não. O range de for loop te garante que você vai estar sempre acessando um índice válido. Porque ele vai fazer essa validação aqui para você. Ele vai garantir que você vai começar no índice 0 e que você não vai acessar um índice que maior ou igual ao tamanho do seu array, tá? Então, range de for loop é legal. Só que ele só é aplicável, tá? Em coisa importante. Essa sintaxe aqui só é aplicável é, se você não precisa do índice do seu array, tá? Se você não precisa usar o índice. Nesse meu caso aqui, eu precisava usar o índice para printar, então eu precisava usar o for loop. Mas se você estiver trabalhando com um range de for loop, você só consegue usar ele se você só for usar o elemento, tá? Se você só for usar o valor. Se você quiser usar o índice, aí você vai ter que usar o for, tá? E em relação a essa questão, né? Essa que é a grande diferença do range for loop e do coisa. E outra coisa, né? O range for loop só funciona com standard array, tá? O array clássico, esse array estático aqui, você não consegue usar ele, tá? Com essa sintaxe de range for loop. Então, outra coisa, né, que também torna muito atraente
o Standard Array. Se você quiser usar uma sintaxe de iteração mais moderna, você vai ter que usar esse Standard Array. Que nem eu falei, tem uma série de vantagens de usar o Standard Array, e ele na prática tem é uma performance basicamente idêntica ao do Array estático, tá? Dependendo das operações que você estiver usando, né? A forma como você estiver usando ele. Então, vale muito a pena usar essa sintaxe mais nova, né? Mas aí vai de você, né? De qual você prefere usar. De limitações, é claro, que você tem no seu projeto, né? Vai que, vamos supor, num meio acadêmico, às vezes o exercício que você vai fazer vai te obrigar a usar a sintaxe clássica, para te obrigar a usar essas coisas antigas, né? Então, paciência, né? Mas se você puder, use o Standard Array, né? Que vai facilitar muito a sua vida, né? E tem outras formas de usar o last for, né? Eu não vou me estender muito, mas nesse cara aqui, você vai estar trabalhando com o endereço, né? Então, ao invés de... aqui, o element, quando a gente estava iterando, ele era igual o valor, né? Então, o primeiro element era 10, o segundo é 2, o terceiro é 3, por aí vai, né? Nessa sintaxe aqui, esse element, na verdade, está recebendo o endereço, né? Então, na primeira iteração, o element é o endereço do primeiro elemento. A segunda vai ser o endereço do segundo elemento. A terceira vai ser o endereço do terceiro elemento. E por aí vai, né? Por que isso aqui é interessante? Porque nessa primeira forma aqui, você está realizando a cópia. Perdão, nessa primeira forma aqui, você está realizando a cópia do elemento, né? Então, vamos dizer que meu for está rodando aqui. Você vai estar copiando o conteúdo desse endereço de memória sempre. Perdão. Você vai estar sempre criando uma cópia e vai estar colocando aqui, certo? E assim, pro int, isso aqui é uma operação trivial, tá? Copiar o int é ridiculamente rápido. Inclusive, devem ter, as CPUs modernas devem ter otimizações para fazer isso. Agora, pensa que eu tenho um objeto gigantesco que ocupa dezenas ou até centenas de bytes. Ficar fazendo essa cópia vai ser muito custoso. Vai, além de ser lento, vai ocupar diversos ciclos de CPU, né? Então, não é interessante ficar copiando objetos muito grandes. Para evitar isso, a gente vai basicamente ficar passando ponteiros e aí acessar o conteúdo de um ponteiro é muito mais rápido que copiar. Então, é isso que torna essa sintaxe aqui tão interessante. E, além disso, né? Isso aqui vai permitir que você escreva no endereço de memória, né? Se você tivesse, nesse caso aqui, o for clássico, ele vai permitir que eu escreva algum conteúdo nesse endereço aqui, porque eu tenho o índice. Tendo índice, eu consigo usar o operador de indexação para escrever. Aqui, como eu só tenho o elemento, eu não posso escrever eu preciso da posição para conseguir fazer a escrita, né? Aqui, como eu tenho o endereço de memória, eu consigo vir aqui e falar, tá, eu tenho esse endereço de memória, eu venho aqui e vou escrevendo. Vem aqui nesse endereço de memória, computador, vem aqui e escreve esse conteúdo aqui. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer escrita, né? Tanto que eu estou demonstrando isso aqui nesse exemplo. Eu estou pegando cada endereço do meu standard e incrementando um. Então, no final, eu vou ter aqui 11, 3, 4, 5 e 6, né? Lembrando que aqui eu estou modificando para 10, né? Então eu vou ter 11, 3, 4, 5, 6. Então, outra coisa que é interessante dessa sintaxe aqui, usando ponteiros, né? E aqui é quando eu quero aproveitar. Isso aqui são duas vantagens, né? Primeiro, quando eu não quero ficar fazendo cópias, né? O que é muito bom, o que é muito vantajoso. E também quando eu não quero sobrescrever o conteúdo da minha variável, né? Então, às vezes, muitas vezes, você quer iterar pelo seu array, você quer passar de elemento em elemento, e você quer o máximo de performance possível, então você não vai querer ficar fazendo cópias. Mas você não quer escrever nesses endereços de memória. Usando o const aqui na frente, você garante que ninguém vai poder fazer essa escrita, né? Se eu vier aqui element igual a 20, vocês vão ver que aqui você vai ter um erro de compilação. O C++, o compilador do C++ não vai deixar. Então esse aqui é o jeito seguro e performático de fazer o last for, né? É, Mas, assim, o importante, o grosso que você tem que entender sobre iteração é isso aqui, tá?
Eu demonstrei para vocês o Ranged Based for Loop, porque é uma sintaxe mais moderna, é uma sintaxe simples de você usar. É, vocês vão ver alguns lugares usando isso aqui e talvez vocês se perguntem como que funciona. Então é legal de saber. Mas o grosso que vocês precisam saber é como usar o for aqui, né? Para vocês aprenderem a usar tudo isso, né? Sempre faça um teste, escreve código por si mesmo, aprende a usar esse negócio, façam testes aí no PC de vocês para vocês conseguirem entender melhor, né? Comigo falando, talvez pareça meio confuso, né? É muita coisa. Realmente o vídeo tá longo, né? E tem muita coisa para assimilar. Mas testem aí, pega esse código aqui e vai copiando ele, né? Vai digitando aí e vai rodando ele, vai modificando algumas coisas para ver o que acontece e tudo mais, para vocês entenderem melhor, certo? Mas então o grosso é entender pelo menos esse cara aqui, né? Esse for loop, como iterar usando for loop, vocês precisam saber, porque vocês vão conseguir fazer isso tanto com o array clássico quanto com o array moderno, certo? Então iteração é isso, né? Passar de elemento em elemento do array. E por último, né, eu quero demonstrar para vocês outro método de inicialização usando tudo que a gente aprendeu até agora, né? Então a gente viu como declarar um array, como acessar cada elemento, como verificar o tamanho do array e também como fazer iteração pelo array, né? Com tudo isso, a gente consegue já desenvolver um algoritmo que vai inicializar um array sem usar essa sintaxe aqui, tá? Por quê? Apesar da sintaxe ser muito prática, às vezes você quer calcular os elementos do seu array em tempo de execução, né? Enquanto seu programa está executando. Ou às vezes, cara, imagina que esse array aqui tem 1.000 elementos, tá? Opa, 1.000 elementos. Cara, eu não vou fazer, eu não vou escrever 1.000 elementos aqui, tá? Então aprender como inicializar usando o for vai ser muito útil. E como que a gente faz isso, né? Eu vou usar a sintaxe do array clássico aqui, mas isso funcionaria para o array dinâmico e para o array clássico, tá? Funcionando da mesma forma. Claro que você pode aplicar, né, aplicar as diferenças, né? Com array dinâmico, você pode usar, por exemplo, o método size aqui, ou a função size aqui, tá? Então, mas então eu vou usar o array clássico aqui. O que eu faço? Eu declaro um array clássico de números inteiros com 5 elementos, calculo o tamanho, eu estou usando a sintaxe aqui de sizeof, tá? Que é o mais. É mais utilizado em código mais antigo, né? E é o mais acessível, digamos assim, né? Essa sintaxe aqui do size é uma sintaxe mais moderna, né? Mais nova. Então, se você estiver trabalhando com C++ mais antigo, você não vai conseguir usar ela. Então, eu estou usando o sizeof aqui. E aí eu estou usando o laço for para passar por cada índice do array e pegar aqui e inicializar ele com o índice mais um, né? E lembrando, como eu estou começando no zero, se eu quero, por exemplo, fazer algo que nem isso aqui, é, no índice zero eu tenho um, no índice um eu tenho dois, no índice 2 eu tenho três. Então eu preciso pegar o índice e somar um, né? E salvar isso aqui no nosso array, certo? Então, isso aqui, no fim, vai ser o equivalente a fazer isso aqui, só que você vai estar processando em tempo de execução, tá? Nesse caso aqui, o C++ vai colocar em memória esses valores, tá? Ele vai reservar um espacinho do seu programa e já vai colocar isso aqui em tempo de compilação na sua memória. Então você não vai ter cálculo em tempo de execução para preencher esse array. Aqui você vai calcular de fato, você vai iterar pelo array, vai passar por cada posição e vai preencher. Inclusive, talvez, não sei, tá? Mas talvez compiladores mais modernos, mais novos, assim, consigam transformar isso aqui nessa sintaxe aqui, tá? Mas isso aí a gente já tá entrando em sintaxe, em parte de otimização de compiladores, né? O importante é entender como isso aqui tá funcionando. Que eu declaro array, capturo o tamanho dele para restringir aqui no meu laço, e eu itero por cada posição do array para escrever algum conteúdo nela. Lembrando que esse array aqui não está inicializado, tem lixo de memória nele, tá? Eu estou fazendo essa iteração para sobrescrever esse lixo de memória, para eu ter alguma informação útil aqui dentro desse cara. Então, isso aqui funciona tanto no array estático quanto no array moderno, e é uma forma aí de você inicializar o array dinamicamente, né, em tempo de execução. Outra forma aí de você inicializar um array, agora o array moderno, né? É você usando a função fill, né? A função fill está disponível no array moderno.
e ela vai basicamente preencher todas as posições do seu array com o valor que você especificar, né? Nesse caso aqui é o valor zero. Então você vai gerar um array mais ou menos parecido com isso aqui. 0, 0, 0, 0, 0, tá? Usando a função fill, você vai ter algo mais ou menos assim. Agora, existem outras funções, tá? Do, opa, do seu coisa. Deixa eu lembrar. Eu não lembro. Porque eu não lembro qual que é a função, eu não lembro se ela vai estar definida aqui. Talvez eu tenha que importar alguma outra coisa. Mas tem outras funções que vão permitir que você preencha os seus arrays com mais customização. Mas eu não vou falar sobre elas aqui porque elas já são mais avançadas, né? Mas aqui é o que você precisa saber. Isso tudo aqui você precisa saber é bem básico do array, tá? Eu falei até um pouco mais do que foi dito em aula, né? Eu falei sobre esse array moderno, como usar ele, né? Algumas praticidades. A gente sequer falou de métodos ainda, que eu chamei de funções aqui, mas tecnicamente isso aqui são métodos. Mas eu já até falei de alguns métodos aqui, para vocês saberem, né? Não necessariamente vocês vão aplicar isso nos exercícios, por exemplo, mas pelo menos vocês vão ter esse conhecimento. Na hora que vocês forem ver, já vai ter algo aí assimilado. Quando vocês precisarem usar, vocês podem voltar aqui para rever e revisar e reaprender a como usar isso. Mas aqui você já tem tudo que vocês precisam para usar arrays, tá? Tanto a sintaxe clássica, né, o array mais clássico, quanto a sintaxe moderna aí, que vai dar para vocês muito mais poder, né? Então, em relação a isso, tá? É isso que a gente precisa saber. Expliquei para vocês aqui como que funciona os internos de um array, né? A representação do array em memória, as operações dele, porque a gente tem certas operações que não tem outras, e por aí vai. Expliquei para vocês as limitações do array, porque que a gente não define operações de inserção e deleção, geralmente, né? Tem linguagens que definem, mas aí, bom, pelo menos eu, tá? A minha consideração é que a gente já não tá trabalhando mais com arrays, a gente estaria trabalhando com listas quando você tá trabalhando com operação de inserção e deleção. Mas aí vai de cada um, né? Tem linguagem que vai chamar por exemplo, JavaScript que vai chamar um array que tem elementos de tipos diferentes e que você pode aumentar o tamanho dele de array. Eu não considero que seja um array. De fato, por debaixo dos panos não é um array. Se você for ver como que isso é implementado, não é um array. Mas, né? Cada um é cada um, né? Cada um chama a sua estrutura de dados como quiser. Mas a gente viu essa parte mais por debaixo dos panos. A gente viu também a sintaxe do array. A gente viu completinho, né? Declaração, inicialização, acesso, tamanho, iteração e tudo mais. Então foi um vídeo bem longo, né? Tem bastante coisa para ver aí. Lembrando, se você não entendeu tudo, se tem alguma dúvida, se você está com alguma dificuldade, pausa o vídeo, volta ali um pouquinho na parte que você está com dúvida, vê a explicação. Se eu falei rápido demais, coloca aí no 0.75, coloca aí no 0.5, que eu sei que eu falo rápido, para tentar absorver, né? Escreve o código, roda ele, vê o que está acontecendo, faz experimentos, muda a variável, vai ler a documentação da linguagem. Não recomendo tanto porque não é tão boa assim, né? Mas vai ver algum outro vídeo sobre o assunto. Às vezes vai ter uma explicação melhor. Às vezes vai ter ilustrações, algumas animações que vão ajudar você a entender melhor. Então, não fiquem com dúvidas, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas todo esse conteúdo aqui é essencial para a gente conseguir continuar na matéria. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês ficarem em dúvidas e guardarem elas para vocês, vocês vão ter muita dificuldade para continuar a matéria. Então, não fiquem com dúvidas, né? Se precisar, me chama no WhatsApp, para quem tem meu número, né? Me chama no WhatsApp, vai lá, pergunta, tira dúvida. Vamos falar em call, vamos falar em aula. Eu mostro em lousa, né, para vocês tirarem dúvidas. Então, só não fiquem com dúvidas, tá? É isso. Dúvidas, sugestões, xingamentos, como sempre, coloque aqui nos comentários o seu feedback para eu melhorar os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, agradeço muito por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo, né? E até a próxima. Falou!